Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Onielton. Vamos a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução ao MATLAB para engenheiros cientistas. A nossa aula de hoje ela vai fazer o encerramento de toda essa nossa sequência de videoaulas que vinham abordando os controladores de fluxo. Para fazer esse encerramento, vamos programar hoje um script que consiga utilizar em paralelo alguns dos controladores de fluxo já vistos nas aulas anteriores. Para isso, eu trouxe a seguinte problemática a vocês. Digamos que seja solicitado a determinação de pelo menos uma das raízes de uma equação como x² menos 2 vezes x. Trata-se de uma equação não linear, do terceiro grau, e, portanto, a gente já sabe que teremos 3 raízes para essa equação. E para determinar pelo menos uma dessas raízes, a gente pode estar aí utilizando um método numérico para esse propósito. Vou convidar vocês a estarem implementando comigo o método da bissecção para fazer essa determinação da raiz dessa função. O método da bissecção é um método numérico que consiste em uma variação do método da busca incremental. E ele funciona a partir do seguinte cenário. Me permitam mudar aqui do MATLAB para uma rápida apresentação do método da bissecção. Primeiro, a nossa função em análise, a nossa f de x, ela deve ser necessariamente contínua dentro de um intervalo AB. Ou seja, além de pedir uma função para estar determinando raízes dela, eu vou também solicitar ao meu usuário um valor de A e um valor de B, ou seja, um limite inferior e um limite superior. Essa nossa f de x, para que na verdade o método da bissecção seja aplicável a esse cenário, essa função ela deve apresentar variação de sinal dentro do intervalo considerado, do intervalo em questão. Para a gente verificar se essa f de x ela apresenta variação de sinal dentro desse intervalo, basta apenas que ela atenda ao nosso teorema, conhecido como Teorema de Bolzano, para o qual a imagem de A vezes a imagem de B gera um valor menor do que zero. Uma vez que esse teorema é atendido, essa nossa inequação ela é verdadeira. Dentro desse nosso intervalo de A até B, a gente consegue afirmar com certeza que existe pelo menos uma raiz de f de x dentro do subintervalo. O método da bissecção aplicado a partir de então, ele consiste em a gente subdividir esse intervalo em o nosso ponto M1, ele é o ponto médio do intervalo até B, e vamos reaplicar o teorema de Bolzano para o subintervalo da esquerda, onde o nosso A preserva-se o mesmo valor e o nosso B, por ser entendido como o limite superior, e o limite superior agora vai ser o valor de M1, a gente só vai testar o teorema de Bolzano para esse subintervalo da esquerda. Caso o teorema de Bolzano retorne verdadeiro, ou seja, a gente vai estar podendo afirmar que a nossa raiz, que a gente quer determinar, ela está compreendida dentro desse subintervalo de A até M1. Caso caso esse nosso teste ele retornasse falso, a gente teria então que desprezar o subintervalo da esquerda e passar a considerar apenas o intervalo da direita, para a partir dele a gente realizar novas iterações a fim de encontrar a posição da nossa raiz, sempre considerando na sequência um novo subintervalo. Entretanto, é nítido pelo nosso cenário atual que a nossa raiz, para f de x, ela está compreendida nesse subintervalo da esquerda. Ou seja, se testarmos o teorema de Bolzano para os valores de A e M1, vamos ter um retorno aqui verdadeiro do teorema. Então, vamos ter que desprezar o
o subintervalo da direita e passar para a próxima iteração, já que o método da bissecção é mais um método iterativo, realizando então agora a nova divisão desse subintervalo. Então, vou propor aqui a nova divisão desse subintervalo e vou estar gerando agora um novo ponto médio, chamado de M2. Para manter a mesma nomenclatura do teorema de Bolzano, o nosso limite inferior permaneceu como sendo A, o nosso limite superior foi o B para o último teste. Agora, nessa nova iteração, o nosso teorema vai ser aplicado novamente ao lado da esquerda, ao subintervalo da esquerda. Então, o A é o limite inferior e o limite superior passa a ser B. Ou seja, tenho que trocar o valor de B por M2. Então, testando o valor de M2 como B, dessa vez fica claro que a nossa raiz está no subintervalo da direita. Então, o teste do teorema de Bolzano para esse subintervalo vai retornar falso, uma vez que o teorema de Bolzano não retorna verdadeiro. A gente vai desprezar o lado da esquerda, que foi o lado em que a gente testou o teorema, e vai ter que considerar agora que a nossa raiz está compreendida no subintervalo da direita. E aplicar novamente o teorema de Bolzano, testando agora o nosso subintervalo sendo de M2 até M1, ou seja, o nosso A é o M2 e o nosso B é o M1. Faço aí novamente a divisão do intervalo ao meio e continuo nesse processo, ou fazendo iterações, até que em um determinado momento esse nosso ponto médio seja igual à própria raiz, solução da equação, ou a gente vai chegar a um subintervalo que é tão pequeno que, embora a raiz mais precisa ela pudesse estar um pouco mais na borda da direita ou da esquerda, mas o subintervalo já é tão pequeno que é menor do que o próprio erro considerado. E o erro é mais um parâmetro que o nosso usuário deve fornecer para o funcionamento do algoritmo, já que o método da bissecção é mais um método numérico, e os métodos numéricos, como já é conhecido, eles têm essa necessidade da entrada de um erro como um parâmetro de entrada para o funcionamento do próprio método. Já intrínseco aos próprios métodos numéricos é esse parâmetro do erro. Então, pessoal, esse é o cenário do método da bissecção. Vamos agora ao MATLAB, tentar fazer a implementação desse algoritmo. E me acompanhem aqui. Voltando ao MATLAB, vou deletar a nossa equação. Vou deixar para chamar ela no final da nossa videoaula, quando a gente estiver testando se o nosso algoritmo funcionou perfeitamente, como deveria. Vou abrir agora um novo script. Vou aumentar aqui o nosso campo de visão. Como já é de costume, a gente vai iniciar deletando todas as variáveis. Para isso, clear all. Na sequência, deletando o conteúdo da command window, caso exista. Na sequência, primeiro, a gente quer determinar a raiz de uma certa equação. Então, eu preciso que o meu usuário forneça essa equação. Eu vou chamar de fun a nossa função, a equação em si. Então, o nosso input ele vai retornar para a gente na verdade, a equação em si. Então, digite a equação. Na sequência, eu devo pedir para o meu usuário o intervalo em que eu vou testar se a nossa função ela varia ou não de sinal dentro dele, ou seja, se o teorema de Bolzano é ou não atendido para ele. Vou chamar de A, nosso limite inferior, como estava lá no gráfico. Então, input, com a estrutura mais simples, digite o limite inferior. Vou chamar a atenção de vocês na linha 3, estava deixando passar aqui um pequeno detalhe. Como a linha 3 a gente programou o input para retornar a função para a variável de nome fun, a função em si ela vai ser escrita como uma string, porque ela vai conter letras e números na expressão
Então, o ideal é que eu adeque o meu input para que ele retorne uma string à função. Com essa declaração, eu estou retornando, na verdade, um número à função, não é o que a gente quer de fato. Mas para fazer o input retornar um string é muito simples. Basta que eu acrescente um segundo argumento para a função input. O primeiro é essa string que já está escrita. O segundo, para inserir o segundo, eu vou ter que colocar a vírgula. O segundo também vem dentro de aspas simples e apenas o S, que é o indicador do tipo de dado, string. Então pronto, essa é a nossa linha, a linha 3, ela faz a utilização do input para retornar um string para a variável de nome fun. Na sequência, já pedimos o limite inferior, vou pedir agora o limite superior, copiei e colei, vou trocar aqui o valor de A para B, seguindo o padrão que já estava na apresentação. Vou trocar o nome inferior para superior. E, pessoal, concordem comigo o seguinte. O usuário, fornecendo esse intervalo inicial, pode cair em algumas situações que, por se tratar de chute, o A ou o B já podem ser as raízes da nossa equação. É uma possibilidade. Então, a gente deve fazer uma seleção para esse caso específico e dar o tratamento correto. Caso A ou B sejam raízes, a gente já tem que dizer que o usuário já encontrou a raiz que ele procura. E caso contrário, caso nem A nem B sejam raízes, a gente testa o teorema de Bolzano para esses valores para conseguir verificar se o subintervalo contém ou não pelo menos uma raiz, para a partir desse cenário fazer o algoritmo da bissecção iniciar de fato. Ou seja, a gente vai subdividir o intervalo, aplicar o teorema de Bolzano novamente. Mas caso nenhuma das três situações esclarecidas aconteça, a gente vai ter que pedir, na verdade, novamente um subintervalo válido. Ou seja, se A e B não são raízes e se dentro desse intervalo não contém raiz, então a gente não tem como fazer a utilização do método da bissecção para a determinação dessa raiz. Então a gente deve pedir novos valores para A e B. Partindo desse cenário, já fica claro então que a gente vai ter que fazer esse pedido de A e B funcionar dentro de um loop. E a gente testa as condições dentro do loop, mediante uma outra condição ser atendida, a gente para o loop de funcionar. Acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Já que A e B a gente pode estar pedindo algumas vezes, né? A primeira vez o usuário chutou valores, não há raízes dentro do intervalo, nem A e nem B são raízes, então eu devo pedir novamente. Isso já remete à ideia de ter que colocar os pedidos dentro de um laço. O laço que eu vou utilizar é o laço while. Eu vou já encerrar criando a linha 8. Então, end. O while ele funciona através do teste de uma condição. Eu vou consertar aqui essa tabulação. Selecionei as linhas 6 e 7, vou teclar Tab. Corrigir. Eu não vou colocar uma condição específica para ser testada dentro do while, mas eu vou dizer que ele está sempre retornando verdadeiro. O verdadeiro no MATLAB é 1. Poderia trocar também pela palavra reservada true, mas não vou trabalhar dessa forma, vou implementar apenas com o valor numérico. Então, colocando 1 dentro do while, já estou dizendo que o laço está funcionando através de uma condição que retorna verdadeiro, ou seja, o laço vai estar sempre funcionando, já que ele funciona enquanto a condição retornasse verdadeiro, né? O laço está funcionando infinitamente. Mas como agora dentro dele eu vou implementar algumas seleções, vou testar algumas condições, para cada condição eu verifico se o laço deve ou não continuar funcionando. Se eu precisar que ele pare, eu vou simplesmente chamar o comando break para esse propósito. Então, o primeiro teste que a gente vai estar realizando é o seguinte.
se A é uma raiz para a nossa equação considerada. Para mim testar se A é a raiz da nossa função, eu simplesmente devo verificar se a imagem dele é igual a zero. Para fazer isso, o MATLAB tem uma função nativa, a função subs, que recebe os dois argumentos, tanto a função, sendo o primeiro argumento sempre, e o segundo argumento, nosso valor que a gente quer obter a imagem dele dentro da função. Então, eu verifico se essa imagem gerada com essa função nativa do MATLAB, ela é igual a zero. Caso seja igual a zero, o A é, portanto, uma raiz da nossa equação. A nossa equação guardada na variável fun. E aí, eu vou ter que alertar o meu usuário que a raiz já foi encontrada. Vou chamar, então, o fprintf para alertar o meu usuário. Vou colocar a seguinte string: resultado encontrado. E vou colocar aqui na frente a chamada ao valor de A. Vou considerar ele como um float e vou mostrar o valor de A, já que ele foi a raiz, né? Supondo aí o caso dessa condição retornar verdadeiro. Se eu encontrei a raiz no valor de A, eu devo então agora dar um break para encerrar o nosso laço while. Então, eu já não devo ficar pedindo mais valores de A e B, já que o A é a raiz que eu queria. Ok. Mas se de repente o A não era raiz, o B pode ser uma raiz. Então, não vou colocar aninhado esse if. Eu vou trabalhar, na verdade, com else if e testar essa segunda condição possível. Vou aproveitar a mesma estrutura, copiar, vou colar e vou verificar se o B, se a imagem do B dentro da função é igual a zero. Caso positivo, vou aproveitar aqui as mesmas instruções da linha 9 e 10, vou copiar, vou colar e vou dizer que o resultado encontrado, na verdade, é o valor que estava guardado em B. Se isso aconteceu, para o laço da mesma forma. Mas e se nem A e B foram as raízes, a gente tem mais um caso possível. Esse caso possível é o caso do teorema de Bolzano ser atendido. Ou seja, vamos colocar a condição: se o produto da imagem de A, vamos colocar aqui, vezes a imagem de B, vou colocar aqui, ela é igual a zero. Perdão, ela é menor que zero, como nos pede aqui o teorema de Bolzano. Se isso aqui aconteceu, se essa condição retornou verdadeiro, então nessa posição eu vou de fato começar agora a implementar o método da bissecção, ou seja, vou calcular agora o ponto médio e na sequência testar o teorema de Bolzano para o intervalo da esquerda. Só que antes de começar essa implementação de fato, eu vou tratar o último caso possível, que era o que fica guardado em else. Ou seja, se nenhum dos casos que já tinha sido selecionado em cima, se nenhum deles ocorreu, o que é que de fato pode ter acontecido? O A não é raiz, o B não é raiz e nem o intervalo contém a raiz. Ou seja, de A até B eu não tenho uma raiz para essa função. Sendo assim, o algoritmo da bissecção não vai conseguir encontrar essa raiz que a gente quer. E aí eu devo simplesmente alertar ao meu usuário, vou usar um disp para esse propósito, de que o subintervalo não é válido, de que o intervalo não é válido. Então, vou chamar de intervalo inválido e vou exclamar. Ok? Intervalo inválido. Ok, são os 4 casos que a gente tem e já estão devidamente selecionados, estão devidamente programados cada um desses casos. Falta só agora implementar o algoritmo da bissecção aqui dentro
do else if, que testa o próprio teorema de Bolzano para o intervalo de A até B, tendo retorno verdadeiro, significa que a gente tem pelo menos uma raiz dentro do intervalo de A até B. Então, vamos começar agora, anterior ao cálculo do ponto médio, pedindo dois parâmetros que ficaram pendentes aí. O primeiro, o erro que é tolerado para esse nosso método, o erro que é tolerado, para essa nossa solução. Lembrando aí que os métodos numéricos eles estão sempre vinculados a essa ideia de erro. Então, qual é o erro que a gente consegue tolerar para considerar esse valor como solução do nosso problema? Então, essa é uma pergunta interessante. O erro, eu vou chamar pela própria variável erro e vou pedir ao meu usuário. Vou colocar aqui a nossa string, digite o erro. Na sequência, o segundo valor que é interessante de ser solicitado ao usuário é o número máximo de iterações, que é utilizado como uma espécie de dispositivo de segurança caso a gente cometa algum erro na implementação e porventura o programa tivesse chance de estar funcionando aí infinitamente, o nosso lado estivesse trabalhando infinitamente, esse número máximo de iterações ia restringir essa quantidade de iterações possíveis que o método iria rodar, ou no pressuposto de a gente, numa implementação de um método numérico em si, não conseguir convergir não convergir a solução, e aí as iterações iam passando, mas a gente nunca estaria se aproximando da solução, ou aproximaria, mas nunca chegaria ao erro que é tolerado de fato, e depois ia acontecer uma divergência da solução em si. Então, para ambos os casos, é sempre bom ter esse dispositivo de segurança, controlar o número de iterações que a gente permita com que o programa funcione. Então, eu vou chamar de n esse número máximo de iterações e vou pedir ele ao meu usuário. Então, aspas simples, digite o número máximo de iterações. Vou resumir assim. Espaço. Já tendo todos os parâmetros, a função, o intervalo, o erro e o número de iterações máximo, agora a gente vai estar iniciando o algoritmo da bissecção em si. É um algoritmo iterativo e, portanto, eu já vou chamar um laço, construir ele a partir de um laço, dentro de um laço. O laço que eu vou estar selecionando para esse propósito é o laço for, que demanda, eu vou encerrar aqui o end com o end dele, certo? Não esquecer. O for ele demanda uma variável de controle para estar controlando o número de iterações. Então já estou dando esse nome bem sugestivo, cont. O nosso cont ele inicia a partir de 0 e vai até n. Lembrando que se eu não coloquei o incremento é porque ele é igual a 1. Nesse caso é optativo, a gente pode colocar ou não. Eu vou optar por não colocar. E porque o nosso cont começa a partir de 0. O nosso cont ele vai ficar contando quantas repetições do método da bissecção a gente vai precisar realizar até que a gente chegue na solução requerida. Então, a primeira passagem do for ele não deve contar uma unidade ao cont em si. A primeira passagem do for a gente tem que fazer ela com cont igual a 0. A partir do cont igual a 1 significa dizer que a gente está repetindo pela primeira vez o algoritmo da bissecção em si. E aí, a partir de então, cada nova unidade significa uma nova repetição do algoritmo. E o algoritmo da bissecção começa a gente tendo que determinar a raiz como o ponto médio do nosso intervalo considerado. A gente chamou de A o limite inferior, B o limite superior. Então, o ponto médio é calculado com a soma dos dois dividido por 2. Dessa forma, raiz recebe a seguinte expressão.
Na sequência, eu testo se essa minha raiz ela atende às duas condições que foram comentadas na explicação do método. Se a raiz ela zera a nossa função, ou seja, se ela é a raiz que a gente quer de fato, de repente a gente calculou o ponto médio, já é a própria raiz que a gente estava requerendo. Ou então, se o nosso subintervalo foi se o nosso intervalo considerado ele foi tão reduzido, que ele já é menor do que o próprio erro aceitado como um dos critérios de entrada. Então, mesmo que a solução ela esteja numa borda mais à direita ou à esquerda desse subintervalo, o subintervalo sendo menor do que o próprio erro, a gente já tem no valor do ponto médio a própria solução do algoritmo. Perdão, a própria solução da equação. Então, vamos testar essas condições. If, para fazer esse teste de condição, e eu vou testar o seguinte. Se raiz, essa imagem dele é igual a zero, primeiro. Então, vocês já sabem que para testar a imagem, eu vou utilizar subs, uma função nativa do próprio MATLAB que gera essa imagem. A função está com o nome fun e a raiz é o valor que eu quero testar dentro da função. Se isso aqui for igual a zero, significa dizer que a raiz já foi encontrada no próprio ponto médio que foi calculado, ou o módulo do nosso intervalo, lembrando que módulo no MATLAB é ABS, o intervalo B menos A, se ele está sendo menor do que o erro que foi passado como parâmetro pelo usuário, parâmetro de entrada pelo usuário. Se a primeira condição ou a segunda retornar verdadeiro, isso quer dizer que a gente já tem no próprio valor da raiz, né? Já tem no próprio valor do ponto médio a raiz requerida. Então vamos mostrar ela ao nosso usuário através do fprintf e na sequência, obviamente, realizar um break para encerrar esse nosso laço for. Ou seja, a gente não precisa de uma iteração seguinte porque nessa a gente já encontrou a raiz. E aí já não é interessante mais partir para a próxima iteração. Porque ela só vai refletir em custo computacional e perda de tempo. Nada mais do que isso. Lembrando que se a gente encerra com o break esse for, na sequência a gente precisa de um break que encerre esse nosso while. A gente colocou aí os breaks tanto do if quanto do primeiro else if, mas não colocou o break desse nosso else if, onde o método da bissecção detecta a raiz, mostra aqui na linha 20, mas a gente precisa parar aquele while. Então, como esse else if foi programado entre as linhas 15 e 23, o ideal é que eu chame o break aqui na linha 24. Então, esse break encerra o for e na sequência esse break encerra o while. Ok. Vamos mostrar a nossa raiz aqui na linha 20. Vou copiar aqui mesma string, copiar, colar aqui dentro da linha 20 e vou revelar para o usuário qual é o valor da variável raiz, certo? Ok, mas se a gente ainda não encontrou a raiz, então vou sair aqui do nosso if, a gente precisa testar um dos subintervalos. A gente padronizou que o teste é feito em relação ao intervalo da esquerda. Então vamos testar ele. Para isso, uma nova condição vai ser inserida aqui dentro do if. Para testar esse subintervalo da esquerda, eu vou precisar pegar esse nosso teorema de Bolzano, testar o teorema de Bolzano aqui dentro da linha 23, mas não mais considerando o b como o limite superior e, na verdade, trocando ele pela raiz. Foi o que a gente propôs aqui quando a gente testou aqui de A até M1, certo?
Então troquei aqui, fiz a devida modificação. Se isso aqui retorna verdadeiro, se esse teste de condição retorna verdadeiro, a gente deve excluir esse subintervalo da direita, o que consiste em dizer que na próxima iteração, para não mudar a nomenclatura do teorema de Bolzano em si, eu vou ter que adotar que esse B é na verdade o valor de M1. Então aqui no MATLAB, isso consiste em eu assumir que o B vai assumir o valor da raiz. E caso contrário, ou seja, se o teorema de Bolzano retorna falso, eu devo desprezar esse meu subintervalo da esquerda, o que consiste em eu manter o B como limite superior e trazer o M1 para ser o limite inferior. Ou seja, o A vai receber o M1 para a gente poder manter essa mesma estrutura do teorema de Bolzano. Então, faremos então o A, nesse caso, receber o valor da raiz. Ok? Certo, pessoal? Já prevemos aí a gente já fez um estudo de todas as situações possíveis, tanto a de não detecção da raiz, quanto de detecção, e a gente já está mostrando. O que falta agora é a gente testar o nosso algoritmo da bissecção. Vocês podem perceber desde então que fizemos a utilização aí de algumas estruturas de seleção. Fizemos aí a utilização do if com sua forma completa e dentro do if mais um loop, agora o for, e dentro do for mais um novo teste de condição com o if. Então deu para a gente estar praticando aqui bacana, revisando bacana essa utilização das estruturas dos controladores de fluxo, um dentro do outro. Vou executar o nosso script para a gente confirmar se o programa está funcionando legal. Vou pedir aqui execução, vou chamar de método da bissecção, salvando aqui nosso diretório. O script já está funcionando. Eu vou escrever novamente aquela equação do começo da aula, x ao cubo menos 2 vezes x. Vou pedir aqui a execução. O pedido do nosso limite inferior já está em tela. Eu vou utilizar a seguinte estratégia para mostrar aqui para vocês a solução dessa equação. Para a gente poder olhar um intervalo em que a gente consiga de fato testar a nossa equação, já sabendo que nele a gente vai ter uma raiz possível ali dentro. Então vou abrir aqui o navegador, Google Chrome. Vou utilizar o nosso motor de buscas. Vou colocar a nossa equação aqui dentro dele. Lembrando aí que o próprio Google vai nos fornecer aqui um estudo do comportamento dessa função. Então já está aqui em tela o nosso gráfico para essa função. Eu já tenho aqui os valores das raízes. Então menos 1,4 aproximadamente. Eu tenho a segunda raiz em 0. E a terceira raiz é 1,4 positiva aí, aproximadamente. O valor que está em tela está aparecendo aí aqui no canto inferior direito, canto superior direito, perdão, o valor de 1,41. Então eu vou solucionar essa nossa equação para o intervalo, por exemplo, de 1 até 10, já que eu sei que a raiz ela é 1,41, eu sei que ela existe dentro desse intervalo. Então, quando eu der Enter agora, o MATLAB vai demorar um pouquinho, porque ele vai testar se o intervalo é válido. Foi isso que a gente programou para ele fazer. Vamos lá. Opa, nosso intervalo foi válido, então ele já está pedindo o erro. Vou colocar aquele erro de 2 dígitos, mas corrigindo aqui porque deve ser ponto. Opa, 2 dígitos. Então, eu vou considerar apenas o 1,41 como solução. Todos os dígitos que vierem depois, eles não são algoritmos que a gente vai levar em consideração, não são dígitos que a gente vai levar em consideração. Vou pedir execução. O número de iteração máximo eu vou restringir a 30. A gente não vai precisar de tudo isso, então ele é uma válvula de escape para o nosso programa, dispositivo de segurança. Vou dar Enter. Opa! A gente na linha 20 digitou fprint errado, né? Botou aqui o fprintf. Então, vamos à linha 20, consertar. Então, fprintf. Pronto.
Deixa eu ver se eu cometi outro deslize com fprintf. Não, né? Então, vou executar novamente. Vou com a tecla para cima, voltar aqui a nossa mesma função. O limite inferior 1, o limite superior 10. A gente já sabe que o intervalo é válido. Vamos colocar 2 dígitos de erro e 30 iterações máximas. Então, o método funcionou corretamente. Vejam que a nossa solução está aqui, 1.41. E implementação terminada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso exercício. O algoritmo da bissecção é um método bem interessante, visto aí nas disciplinas de cálculo numérico ou métodos numéricos dentro das mais diversas áreas de exatas, cursos de engenharia, cursos de matemática, física, química, enfim. Deixo aí um grande abraço para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Até mais.